Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e a seguir conversar sobre uma sugestão de um colega aqui do YouTube para a escalação do Atlético Paranaense. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, trazendo primeiramente o resumo de notícias do dia. O elenco atleticano se representou e treinou pela manhã no CT do Caju, mesmo CT do Caju, onde no período da tarde o Atlético Paranaense venceu o São Paulo pelo placar de 2-1 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, com gols do volante Luca e do lateral direito Léo Ataíde. E está definida a arbitragem do confronto do próximo domingo entre Atlético Paranaense e FC Cascavel. José Mendonça da Silva Júnior será o árbitro principal, com Rodolfo Toschi Marques, que apitou a partida do último sábado, sendo responsável pela operação do VAR. E falando nesta partida entre Atlético Paranaense e FC Cascavel, marcada para as 17 horas do próximo domingo, dia 9 de abril, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense luta contra o tempo para poder contar com o volante Alex Santana nesse duelo. Alex, que sofreu uma pancada no tornozelo no empate em 0-0 com o Alianza Lima, lá no Peru, tem um inchaço ainda bastante grande na região, já está em tratamento, tentando se colocar em condições de disputar o duelo decisivo da final do Campeonato Paranaense, mas nós vamos precisar aguardar para saber se o técnico Paulo Turra poderá ou não contar com o volante. E para a gente poder conversar um pouco sobre tudo que tem acontecido no Atlético Paranaense, e especialmente em termos de escalação, eu vou resgatar uma enquete publicada no Twitter pelo jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, onde o Thiago pergunta aos seguidores dele, torcedores atleticanos na sua maioria, se eles topariam apostar numa versão do Furacão sem ponta, sem Coelho e sem Canóbio, né? Pelo menos sem esses dois jogadores estando abertos pelos lados do campo. E antes de partir para o assunto propriamente dito, vou deixar bem claro que tenho um respeito enorme pelo Thiago, pelo entendimento que ele tem do futebol, sempre fui muito bem tratado por ele, não tenho nenhuma intenção de desafiá-lo ou criticar de qualquer maneira o trabalho dele, é só realmente um debate de ideias. E dentro desse contexto proposto pelo Thiago, eu acho que a gente pode separar em dois assuntos diferentes, dois subtemas diferentes, para poder abordá-lo de maneira aí um pouco mais adequada. Se a gente está falando de um esquema sem pontas, mas mantendo a linha de 4 defensores, eu considero a coisa um pouco mais viável, e mais para frente eu vou explicar o porquê. Agora, com 4 defensores, a gente tendo Zé Ivaldo e Thiago Heleno, por exemplo, que parecem ser os titulares hoje, com Kelvin e Pedrinho, e um meio de campo com 4 jogadores, sendo, por exemplo, Eric e Fernandinho, que tem se destacado muito bem e funcionado muito bem como duplo nesse início de temporada, com um Alex Santana, que tem capacidade de chegar da área adversária, tem capacidade de finalização em média e longa distância, trabalhando atrás de um meio atacante que poderia ser o Terans, com o Vitor Roque circulando pelo ataque, o Pablo mais preso, ou com o Vitor Roque preso entre os zagueiros, né, mais centralizado em outro jogador, seja o próprio Canóbio, o Coelho, um William Bigode, ou até um Thiago Andrade que acabou de chegar, com mais liberdade para circular pelos lados e fazer jogadas de associação com os laterais que teriam que avançar bastante, a coisa em abstrato não me incomoda muito, acho até que poderia funcionar. A grande questão é que essa ideia, para que o time não fique enclausurado no centro do campo, onde estão concentrados a maior parte dos seus jogadores, dependeria de uma organização, de uma sincronia de movimentos que não só não pode ser aplicada de uma maneira mágica, é uma coisa que tem que ser treinada a exaustão para que possa funcionar, mas como principalmente a gente não tem visto essa mesma sincronia de movimentos, essas mesmas jogadas combinadas sendo executadas com muita frequência pelo Atlético nesse início de temporada, e acho que se a gente troca esse esquema até mais consolidado a nível de Atlético, mais experimentado com esse grupo de jogadores, por um outro que dependeria ainda mais de organização,
eu acho que a gente vai acabar expondo demais a fragilidade coletiva que esse time apresenta em alguns momentos. Então isso é uma grande preocupação para mim. Eu confesso que eu não faria essa aposta nesse momento, não porque a ideia em abstrato não seja boa, mas porque me preocupam circunstâncias específicas desse grupo de jogadores e do trabalho da comissão técnica. Embora, repito aqui, não acho que o Turra esteja fazendo um trabalho horrível, mas acho que ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Se a gente está falando de um esquema sem pontas, aí partindo para um esquema com 3 jogadores, com 3 zagueiros, desculpe, aí a coisa realmente já me incomoda um pouco mais. A começar pelo fato de que eu não sei se o Atlético tem 3 jogadores, 3 zagueiros no seu elenco que a gente possa considerar confiáveis. Acho que o Zé Ivaldo, juntamente com o Thiago Heleno, tem sido as 2 melhores alternativas do Atlético nesse início de temporada. O Pedro Henrique vem de um começo de temporada bastante vacilante e com uma relação muito desgastada com a torcida. Matheus Felipe, eu já falei aqui em outros momentos, um jogador que o Atlético contrata diretamente do CSA, sem ter passagem para outros clubes de Série A, e que vai demorar um pouco para atingir um nível que talvez a gente possa chamar de aceitável. Hoje é um jogador que oferece algum risco, pelo menos na minha opinião, e a gente teria aí como quinta opção um Kaique Rocha que jogou muito pouco até agora, tem muito pouca bagagem como profissional e que acho que seria arriscado tê-lo como uma opção, seja como uma primeira opção de reserva, seja principalmente como titular. Então o fato do Atlético não ter 3 zagueiros que a gente enxergue como confiáveis de imediato já me preocupa. E acho que outras tantas questões foram ditas em relação ao esquema com 4 jogadores, a necessidade de você criar amplitude sem ter pontas, depende de uma circulação de um ou de ambos os atacantes, né, dos 2 alas avançando bastante, que exigiria também coberturas, que a gente não tem visto na temporada e acho que poderia acabar expondo ainda mais algumas fragilidades da equipe. Então, gostaria de saber na opinião de vocês, e acho que esse é o grande motivo pelo qual eu resolvi abordar esse tema nesse vídeo, o seguinte: vocês acham que uma melhora no jogo coletivo do Atlético nesse início de temporada passa por uma mudança de esquema? Vocês mudariam aquilo que a gente viu até agora para um esquema sem pontas ou com pontas, mas sendo outro tipo de funcionamento? O que vocês acham que poderia ser feito pelo Turra para acelerar o processo de desenvolvimento dessa equipe e alcançar um nível de futebol que a torcida tanto espera desse time do Atlético? Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo das redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.